bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da costura do vestido midi com lastex. Se você ainda não assistiu ao vídeo da modelagem, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, entra lá conferir. E se você quiser já um molde pronto desse vestido, vou deixar o link da minha lojinha de moldes aqui na descrição para você ir lá conferir se já está disponível essa modelagem. O tecido que eu tô usando nessa peça é a viscose e eu tô usando em média 2 metros para um tamanho P. Essa viscose é lá da 104 Tecidos, vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá conhecer, porque eles entregam para o Brasil todo. Inclusive eu tenho cupom de desconto para vocês lá, então é só usar o cupom Ingrid10 para ganhar 10% de desconto. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me seguir nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo. Agora bora lá conferir o passo a passo. Eu já montei algumas partes do vestido, vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui eu tenho a manga e eu já apliquei o elástico, ó, na parte interna da manga, pra ela formar esse babadinho na barra. Então aqui tem o elástico aplicado e fica esse babadinho. Eu coloquei um pique, que é onde eu posicionei esse meu elástico do pique pra cima. E aí fiz duas costuras, tá? Então aqui, ó, entre uma costura e a outra ficou um espaço de 1 centímetro. Então uma manga já está pronta e a outra eu faço com vocês. Mesma coisa na parte do busto. Eu já uni o ombro na overlock, depois passei uma costura na reta, joguei a sobrinha do ombro para a parte das costas, fiz o acabamento do decote, indo lá do decote costas até a parte do decote frente, que foi 2 viras e uma bainha bem fininha de meio centímetro. E também aqui na região do busto frente, eu tô com o tecido do lado avesso para vocês visualizarem melhor. E aqui, ó, na parte do busto frente, eu já franzi da parte do decote até a marcação que eu tinha aqui de pique. Aí eu franzi com 9 centímetros essa região. Então agora eu vou deixar pronto também essa parte e o outro lado eu monto com vocês. E aqui um dos cos eu também já montei, vai ser em lastex. Eu já tenho um vídeo ensinando a trabalhar com lastex, a encher bobina, a regular a máquina, deixar tudo bem certinho pra estar trabalhando partes em lastex ou até uma peça toda de lastex. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição do vídeo, entra lá pra conferir, mas eu já vou responder algumas dúvidas que podem surgir. Uma das primeiras é, no vídeo que eu faço de demonstração para vocês, eu não coloco retrocesso. Eu até falo que não precisa fazer o retrocesso. Devido a isso, muitas pessoas falavam, eu tenho dificuldade porque daí eu vou costurar, fica desmanchando a costura, enfim. E se a gente não dá o retrocesso, realmente ele vai ficar desmanchando um pouco. Por isso que eu sempre deixo um tantinho a mais do que 1 centímetro, mas nesse caso desse vestido eu não deixei a mais 1 centímetro de margem de costura, deixei somente 1 centímetro. Então, por isso, eu aconselho vocês a fazerem o retrocesso. Eu fiz em todas essas minhas carreiras. Comecei com retrocesso e finalizei com retrocesso, para não ficar soltando. Quando a gente estica essa parte, não pode estourar a linha. Então, segue bem lá o vídeo, para vocês não terem dúvida. Também não dá problema na hora de vestir a peça. Então, aqui deu 12 carreiras de lastex. Se uma das carreiras parar no meio do caminho, eu até tenho um exemplo aqui que eu deixei para mostrar para vocês. Eu dei continuidade. Eu estiquei, fiz o retrocesso por cima, onde parou ali a costura, e dei continuidade. Isso pode acontecer porque acaba às vezes o lastex da bobina, tá? Ou então você vai arrancar todo o lastex dessa carreira que ficou pela metade, passar do início novamente, tá? Encher a tua bobina com lastex e aí passa novamente essa carreira. Aí fica a seu critério a forma que você vai dar continuidade nessa parte de lastex. O lastex, vou mostrar aqui em outra cor para vocês conseguirem visualizar bem. Essa linha, ó, que estica bem, tá? Então, por isso que quando a gente vai trabalhar com detalhes em lastex, a gente precisa trabalhar com um ponto bem solto. Isso tudo vocês acompanham lá no vídeo, mas a gente precisa soltar realmente o ponto. O meu eu tô colocando no ponto 4, a minha máquina vai até o ponto 5, mas eu deixo no ponto 4. E eu deixo a tensão da linha um pouco média, tá? Não muito justa, mas também não muito solta. E na manga, eu apliquei um elástico interno de 2,5 cm, na medida de 24 centímetros, tá? Então eu cortei ele com 24, para depois que eu costurar a manga, ele vai ficar pronto com 22 centímetros, tá? O total. Vou iniciar pela parte do ombro, do corpinho. Vou colocar direito com direito, passar uma costura na overlock e em seguida uma costura na reta. Após fazer esse processo, eu vou dobrar 2 vezes esse decote para fazer o acabamento de bainha. Então eu vou fazer como eu fiz nessa outra partezinha aqui, ó, 2 viras e uma bainha de meio centímetro. E também já vou soltar o meu ponto lá na máquina, porque eu tenho um pique, ó, bem nessa parte. Eu vou soltar o meu ponto no último, que a minha máquina vai até o ponto 5, e aí ele vai ficar no
ponto mais largo que eu tenho e eu vou passar uma costura. Eu vou começar dando um retrocesso aqui na partezinha do pique e venho costurando até a parte do decote. Aí aqui eu não dou retrocesso, deixo linha solta. Também tem um vídeo ensinando passo a passo de como franzir, vou deixar linkado para vocês aqui. Eu deixo a linha solta para poder concentrar um franzido de 9 centímetros dessa parte do decote até onde eu iniciei, que é onde tem o meu pique aqui. Agora aqui eu puxo a linha de cima e faço o franzido. Eu meço para ver se está com a medida de 9 centímetros, se não tiver eu vou distribuindo até chegar na medida de 9 centímetros. E para finalizar e esse franzido não desfazer, eu pego essas duas linhas aqui que sobrou e dou um nozinho para segurar. Agora eu vou aplicar nesse centro-frente esse recortezinho, ó, que eu fiz para ele ser duplo, para ficar já com essa parte dobrada e ter um acabamento aqui, por ser uma parte bem pequenininha. Então o que eu vou fazer vai ser embutir essa parte do franzido nessa partezinha aqui. E essa outra parte vai dobrar por cima, porque nisso o meu busto ele vai ficar embutido nesse detalhezinho da frente. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Então ele ficou assim, aqui é a parte, ó, da dobra. Eu vou passar agora uma costura na máquina reta nessa parte e nessa outra partezinha, que é a parte que embute realmente ali o franzido do busto. E não precisa passar na máquina overlock, porque como vai ficar embutido e ainda vem o cos, isso não vai ser uma costura que vai ficar aparente, tá? Ela vai ficar toda embutida. Outro detalhe que eu já vou aproveitar para fazer na máquina reta, a manga, tá? Então como eu já fiz de um lado, eu vou fazer esse outro lado com vocês. Então aqui eu já tô com o meu elástico cortado com 24 centímetros e eu tenho já o pique aqui, ó, na lateral da manga, dos dois lados. Então aqui é onde eu vou posicionar o meu elástico e ele fica dessa forma, ó, porque ele é menor do que o total ali da minha manga. Então eu vou precisar iniciar aqui com um retrocesso e depois eu puxo ele até a outra lateral e vou costurando na máquina reta para ele franzir e finalizo aqui com o retrocesso desse lado. Eu sempre inicio costurando a parte de baixo e depois eu faço a parte de cima, porque fica mais fácil para eu controlar a sobra, que é do babado, ó. Então eu venho aqui, vou fazendo ele bem certinho e aí ele fica uma sobra uniforme. Aqui na parte do decote frente, eu quero mostrar um detalhe que, ó, pode ser que aconteça com você também. Aqui desse lado deu certinho, tá? Pode ver que ele termina bem certinho. E aqui eu devo ter alfinetado e deixei ele meio que deslizar. E eu vou mostrar pra vocês como eu vou consertar sem descosturar tudo, sem correr o risco de tirar o franzido desse busto, né? Então eu vou pegar aqui na parte de dentro e eu vou tirar esse retrocesso, ó, esse início de costura, tá? E agora eu vou encaixar ele novamente. O que acontece aqui eu preciso deixar essa parte aqui, ó, do decote, onde eu tenho a bainha, bem encostadinha na dobra. Então, pra isso, nem que eu vou precisar virar ele aqui, ó, sabe? Como se ele estivesse no sentido dessa dobra aqui. Meio que encostado. Dobrinha de bainha de decote
com essa dobra do centro-frente. Ó, ela tem que eu tenho que estar sentindo ela aqui, porque se ela escapa para baixo, como aconteceu, ela fica aquele cantinho irregular. E agora eu costuro novamente aqui dando retrocesso no início, ó. O restante eu não descosturei, então eu inicio aqui com retrocesso e termino com retrocesso aqui em cima. Então ficou assim, ó, o acabamento do decote, bem alinhadinho. E se acontecer algum problema desse tipo, já tenta solucionar isso antes de ir para a próxima parte, sabe? Já vai reparando. Terminou de costurar o recorte frente, já repara, vê se ficou alinhado, se não ficou, volta, conserta, enfim, para ficar a tua peça um acabamento impecável. Agora eu vou aplicar a manga, desse lado eu já alfinetei, vou colocar ela desse outro lado. E a minha manga eu tenho dois piques, o pique que vai de encontro com a queda aqui do ombro, né, com a costura do ombro, e eu também tenho um pique que é para identificar o lado que eu vou encaixar na cava frente. Quando eu colocar direito com direito, esse piquezinho que fica mais para baixo, ele tem que ficar em direção da cava frente. E vou colocar uns alfinetes para segurar. Agora eu vou passar uma costura na overlock e depois na reta. Agora eu vou unir a lateral da minha peça, então vou colocar direito com direito dessa forma. Vou passar uma costura na overlock e em seguida na máquina reta para fechar essa lateral. Aqui, para deixar essa parte do corpinho pronta, então eu vou dobrar duas viras, fazer uma bainha na máquina reta bem fininha, tá? Cerca de meio centímetro, assim como eu fiz na parte do decote. Agora eu vou para a parte da saia do vestido e o que eu fiz foi diminuir uns 5 centímetros no comprimento da saia, porque eu já coloquei, vesti nessa partezinha superior, coloquei o cos ali e meio que simulei o comprimento total do vestido e eu consegui tirar ali uns 5 centímetros para ainda ficar um vestido midi bem bonito, tá? Mas é só para vocês saberem também, e isso é muito opcional, tá? O midi, ele não tem uma regra aonde ele precisa terminar, mas você pode ir simulando isso. Por exemplo, se você adquirir o molde da lojinha, você quer aumentar um pouco mais, eu sempre sugiro deixar o comprimento que tá ali no da lojinha, né? Medir o molde certinho e conferir a partir do seu ombro para ver aonde vai ficar. E antes de você cortar no tecido, se você quiser, já aumenta um pouquinho a mais, né? Nesse comprimento total. E aí depois, se necessário, você tira, como eu fiz aqui no meu caso. Agora eu vou colocar aqui direito com direito da saia para fechar a lateral na overlock e depois eu já vou passar uma costura na reta. E ao finalizar essa parte de costura lateral, eu já vou aproveitar que eu vou estar ali na máquina reta, já vou fazer o acabamento da bainha, que vai ser duas viras e uma costura na reta bem fininha, tá? Vai ficar uma bainha ali de meio centímetro, como no decote e como na barra da manga.
Eu iria fazer com vocês agora o outro cos, mas eu decidi não fazer mais duplo essa parte do cos de lastex, tá? Então eu vou só fazer uma demonstração para vocês, apesar de que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o passo a passo de como é trabalhar com lastex, mas eu vou fazer aqui 2 carreiras só para vocês verem a distância que eu vou deixar, que vai ser de meio calcador, que é a medida do meu calcador ali. Eu não vou fazer duplo por questão de ser o vestido, tá? Porque não tem a necessidade realmente, mas se eu fosse fazer somente a blusinha, porque como eu falei pra vocês no início do vídeo, essa modelagem vocês conseguem aproveitar, tanto pra blusa como pra vestido. Se fosse blusinha, eu acredito que eu faria duplo pra ficar um acabamento mais bonito. Mas também dá pra fazer a blusinha só com um cos. E aqui ele também não ficou na medida de 60 centímetros. Lembra que eu joguei 100% a mais, mas eu falei pra vocês que a medida confortável ali de elástico é de 60 centímetros. Ele ficou, se eu desenrolar aqui essa lateral bem certinho, uns 50 centímetros, tá? Mas aí vai sair margem de costura, vai ficar um 48, 49 centímetros. Mas ele estica, tá? Porque daí a minha regulagem fez com que ele franzisse um pouco a mais. Então tudo vai variar também da regulagem da máquina. Então agora eu vou lá só pra demonstrar pra vocês, nesse cos aqui, uma carreira, só pra vocês terem uma ideia de como fazer. Então aqui eu vou deixar a distância de um pouquinho mais que meio calcador para a primeira carreira e depois eu vou deixando a distância de meio calcador. Faço retrocesso no início e retrocesso no final. Para a segunda carreira eu sempre preciso puxar esse lastex para ele realmente ter a função como um elástico. E é só repetir esse processo na quantidade de carreiras que você precisa para o teu cos. Agora eu vou unir essa parte aqui, ó, que tá solta, do cos de lastex. Vou passar uma costura na overlock e em seguida na reta. E essa parte da costura, ela vai ficar localizada no centro das costas. Agora, para finalizar, eu vou aplicar o meu cos de lastex. Eu já fiz aqui a marcação, ó, do centro, que é onde eu vou encaixar aqui com o centro. A minha abertura, ela é de 5 centímetros sem franzido, né? Na parte das costas que eu tirei no molde, né? No corpinho superior das costas. Então, a metade aqui, ó, eu coloquei de 2,5. 2,5 pra cá e 2,5 pra lá. Lembrando que sem franzir é pra ele ficar 5 centímetros cada lado. Um total de abertura de 10 centímetros. Mas como a gente tem lastex, eu coloco 2,5, 2,5, que é pra ele esticar um pouquinho e chegar na medida ali de 5 centímetros pra cada lado no corpo. A saia é indiferente, porque ela é igual para os dois lados, frente e costas, mas eu fiz piques, né? Então eu coloquei aqui costura da lateral com costura de lateral, fiz um pique aqui no centro da cintura frente e no centro da cintura costa. E também fiz pique aqui no centro da cintura frente do corpo superior. Aí nas costas ele tem a abertura. Então aqui eu vou encaixar essa partezinha aqui, ó, nessa marcação que eu tenho de alfinete do centro. Vou colocar outro alfinete aqui para segurar. Esse outro lado aqui é a parte que termina. Posso fazer também uma outra marcação de alfinete aqui nessa metade, que é onde eu vou encaixar a lateral. Eu vou colocar mais 2 alfinetezinhos para facilitar a distribuição do lastex no corpo superior e inferior. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? Para distribuir. Então ficou assim, agora eu vou passar lá na overlock e depois eu vou passar uma costura na máquina reta para reforçar. Na over eu também vou passar nessa parte aqui, ó, esticando, e depois essa abertura eu vou tombar ela pro lado avesso e fazer uma bainha só nessa parte de abertura, para ficar com o acabamento aqui. E depois eu venho para aplicar essa outra parte aqui do cos na saia.
Então aqui, ó, ficou assim a parte superior. Se fosse uma blusinha, só fazer o acabamento de bainha, já fica um cropped perfeito. Aqui em cima eu fiz o acabamento da bainha, virei, né, essa sobra. E agora eu já coloquei também alfinetes pra marcar centro, lateral. E aqui também no centro, ó, por mais que eu tenha a costurinha por dentro, coloquei um alfinete pra identificar. E já fiz também pique na cintura, né, no centro da cintura frente, costas e tem a marcação de lateral. Então agora eu vou posicionar ele aqui pra também passar uma costura na over e depois na reta. Então é isso, pessoal, aqui é o resultado final da peça. Espero muito que tenham gostado desse passo a passo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vestido. Se vocês gostaram, eu posso fazer também só ele na parte da blusinha, em outro tecido, para vocês verem outro caimento. Enfim, a gente consegue trabalhar outros modelos em cima desse corpinho, né? Fazer conjunto de saia e vazê com cropped. Também a gente pode trabalhar essa parte em um macacão. Dá pra diversificar aí. Espero muito que tenham gostado desse passo a passo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá!